pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar sobre o livro Compre-me o Céu, da autora Xin Ran. Esse livro eu recebi de parceria com a Companhia das Letras e foi o meu primeiro contato com a autora. Eu também tenho As Boas Mulheres da China, mas eu ainda não li. Bom, eu me interessei pela autora há uns 2 anos, quando eu soube que eu ia morar lá na China. E essa autora, ela tinha um programa de rádio em Nanjing, que é a cidade que eu moro. Atualmente, a Xin Ran mora em Londres e a cada 2 anos ela vai para a China para ver como é que está a situação por lá. E em uma dessas viagens, ela percebeu, ela estava numa cidade, ela estava passeando em Harbin, que é uma cidade muito bonita, tem várias esculturas de gelo, procurem imagens aí no Google porque é lindo. E ela viu uma família com uma criança e mãe, pai e avós todos em volta dessa criança. E essa criança pediu para a mãe comprar o rio. A mãe falou que não poderia comprar aquele rio enorme. Aí uma avó interferiu e falou: não, fala para ela que quando ela crescer a gente compra. Aí outra foi lá se meter e falou: não pode, né? A gente vai ensinar essa criança a acreditar em mentira desde pequeno. Aí a outra: mas ela é muito pequenininha para entender ainda, por que ter que falar sobre as mazelas do mundo tão já, né? E a autora ficou com isso na cabeça e ela resolveu que ela queria então escrever um livro sobre como essas crianças que nasceram após 79, depois da política de filho único da China, como elas cresceram, como foi crescer sendo um filho único, sendo o centro do universo de uma família. Eles são chamados de pequenos imperadores e eu vejo muito isso lá no dia a dia. A criança é o centro do universo da família. Eles fazem tudo para as crianças. Aqui a autora vai relatar 10 casos sobre jovens que saíram da China e foram estudar em Londres. E ela acabou conhecendo, tem um contato maior com esses jovens por lá. Então, vai mostrar jovens que estavam indo fazer doutorado e não sabiam ao menos fazer uma mala. Outros não sabiam cozinhar, não sabia segurar uma faca, não sabia cortar uma fruta. E assim, é engraçado que os pais que criaram essas crianças dessa forma, eles não enxergam que isso pode ser um ponto negativo, que isso pode ser ruim no desenvolvimento desses jovens. Porque quando esses jovens saem do seio familiar e vão enfrentar o mundo, eles não estão preparados para aquilo que o mundo tem para mostrar para eles. Eles estão acostumados a receber tudo nas mãos, a tudo ser da forma como eles querem, quando eles querem, como eles querem. E quando eles saem da China, quando eles saem daquele mundinho deles, familiar, protegido, eles acabam sofrendo bastante. Outra coisa interessante que mostra que como foi mudado a cultura e os valores dos chineses. Porque com essa lei do filho único, de ter apenas uma criança na família, os pais eles só têm uma chance. Então eles super protegem esses filhos com medo de que algum acidente bizarro faça com que essas crianças morram e não cheguem à idade adulta e aí não há ninguém para cuidar deles na velhice e nem para repassar o nome da família para frente. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu achei muito interessante. A reputação se tornou mais importante do que o corpo ou a alma na constituição do caráter cultural do povo chinês. Mesmo que na realidade não saibamos exatamente em que consiste a reputação ou se as vidas que vivemos são inadequadas para sustentar nosso conceito de honra, devemos, como chineses, beirar a falência e ir além para nos vestir bem e conservar nossa imagem. Essa parte retrata bem os pais que se sacrificam trabalhando dia e noite para dar todo o apoio material para suas crianças. E na maioria das vezes essas crianças não acham que os pais estão fazendo mais que suas obrigações e eles não são gratos por isso. É um ponto muito interessante você observar os diferentes níveis sociais e culturais que acabam acarretando nesse sentimento de gratidão quando adulto nessas pessoas. A diferença entre o campo e a cidade na China é extrema. Parecem 2 mundos completamente diferentes. Enquanto na cidade grande você tem uma concentração muito grande de dinheiro, de poder e de
de qualidade de vida e de poder de opção, de escolha. Nos campos você não tem nada disso, a pobreza é extrema. Todos os jovens que estão no campo, eles sonham em ir para a cidade conseguir uma vida melhor. E os pais fazem de tudo para que isso aconteça. Tem a história aqui de um rapaz que ele morava no campo e os pais foram para a cidade, os pais se matavam de trabalhar e ele não conseguia reconhecer isso, ele só conseguia enxergar aquilo que ele não tinha. Até que ele foi para Londres, ele foi estudar, ele conseguiu uma bolsa e aí ele começou a conversar com a Shinran, ele foi amadurecendo, foi vendo outras histórias e aí ele percebeu o quanto os pais se sacrificaram por ele. Só então ele conseguiu enxergar isso e aí sim ele conseguiu reparar algumas arestas aí do convívio familiar que ele tinha e das brigas e que é normal dentro das famílias. Quando a autora estava quase finalizando o texto, surgiu na imprensa chinesa o caso do jovem Yao Jianqing. Ele é da segunda geração de filhos únicos e aí ela faz uma pergunta para cada um dos entrevistados no livro, para cada um dessas 10 pessoas que contaram suas histórias aqui, o que elas achavam do caso do Yao Jianqing. Esse jovem, ele tinha 21 anos, ele estudava no conservatório de música, era pianista, sempre foi super protegido pelos pais, desde criança estuda piano, então por causa disso ele quase não entrava na cozinha dele. Quando ele queria descascar alguma fruta, cortar alguma coisa, ou era a mãe ou os amigos que faziam isso por ele. E ele estava andando, ele estava saindo da faculdade à noite, quando ele atropelou uma jovem de 26 anos e com medo de que ela decorasse a placa do seu carro, ele desceu do carro e esfaqueou a mulher até a morte com uma faca de cortar frutas. Ele, que mal empunhava uma faca, assassinou uma mulher de 26 anos. Ele tentou fugir, foi pego, ele foi condenado à morte e na prisão ele escreveu uma última carta para os pais e é uma carta muito impressionante, ela tá na íntegra aqui no livro. Ela é interessante e é difícil aceitar, deve ser muito difícil para essa mãe, para esse pai, porque Yao Jianqing, ele acaba que colocando a culpa nessa superproteção deles, nessa superproteção que ele recebeu e como tudo isso foi difícil para ele se desenvolver como pessoa, como adulto, como responsável. É um livro muito interessante, eu gostei bastante. No entanto, eu tenho algumas ressalvas. Eu achei que a autora, ela se ateve a um grupo de privilegiados. São apenas 10 relatos e desses 10 relatos, apenas um é de um garoto que veio do campo. Os outros eram de famílias muito abastadas, com muito dinheiro, com influência política na China. Outro ponto que me incomodou algumas vezes é que a autora, ela dá muito a opinião pessoal dela. Ela, a todo momento, ela quer impor para esses jovens que o seu ponto de vista é o correto, que aquilo que ela tá falando é o melhor. Então, eu acho que essa questão de querer dar uma lição de moral a cada história contada ficou um pouco forçado. É um livro que eu gostei bastante, recomendo. Eu esperava algo menos pessoal, algo mais como a Svetlana Alexievich faz nos livros dela, algo mais de relatar mesmo aquilo que ela vê, aquilo, né, o que as pessoas que entrevistam contam pra ela e ter menos toque pessoal. Mas mesmo assim eu gostei, recomendo, vale muito a pena, principalmente para quem quer saber um pouco mais sobre os filhos únicos da China e como que essa política envolveu o desenvolvimento dessas pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, deixem seus comentários aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho. Até a próxima, tchau, tchau!